estou lá com o carro financiado. Como que eu sei se que os juros que eu estou pagando é abusivo ou não? Tá. Primeira coisa que a gente tem que ter é contratar um especialista. Então você vai contratar um especialista para poder fazer Que é a revisional? Que é a revisional. Pessoas capacitadas, algo mais é uma dessas empresas. A gente vai fazer uma análise do seu contrato. Nesse contrato existe vários tipos de tarifas, tem a IOF, que é o correto. Então a gente vai analisar e ver o que o banco colocou de indevidamente de venda casada. Então eu vou lá numa concessionária, ele fala que é R$500 a parcela. Saiu de lá, fechei, ele entrou no sistema do banco, colocou meus dados, vai gerar um contrato. Ninguém sai com um contrato na mão quando vai fazer um financiamento de um veículo. Aí chega lá, passa X dias, chega o carnê na minha casa. Quando eu olho lá, 750. Ué, mas saí de lá falando que era 500. Como que é 700? Seguro, garantia? Ligo lá na agência onde eu comprei o carro. Não, é que o banco colocou as tarifas dele. Aí você vai pedir a cópia do contrato, aí você vai começar a identificar as tarifas indevidas. Então, qual que é o principal ponto? Fazer uma análise do contrato, uma pessoa especialista, algo mais. A gente faz a análise desse contrato gratuito para o cliente e a gente fala para ele qual seria o valor real que ele deveria pagar de parcela. Que é aí que está essa coisa que falo para os clientes que reduz parcela. Eu vou fazer uma reanálise e vou falar, ó, você não deveria pagar 750, você deveria pagar 530. Sua parcela está errado. Beleza, você revisou. E aí você passa isso daí para quem? Aí eu vou... resolve? Não, aí o cliente, eu vou explicar para ele essa questão, que não existe redução de parcela. Eu não vou conseguir prometer para ele reduzir a parcela. O que ele precisa fazer? A gente vai ter que brigar contra o banco. Brigar como? Se você concorda que sua parcela é 750? Não, concordo. Se você não concorda com a 150, o que você tem que fazer? Paralisar de dar esse dinheiro para o banco, que o banco está ganhando em cima de você. Parar de pagar. Parar de pagar é uma palavra feia. Eu falo assim, ó, você não vai parar de pagar, você vai rentabilizar o seu dinheiro sem juros. Nossa, que palavra chique, velho. Vai atrasar tua parcela, meu parceiro. Você vai rentabilizar... É dizer pobre de uma moda chique. Não é parar de pagar que você vai pôr na sua cabeça, pô, esses 500 aqui já vou gastar, vou no shopping. Você não vai parar de pagar. Mas quando o cara deixa de pagar um financiamento, automaticamente o banco não pode tomar o carro dele? Pode, eu vou explicar. O que você vai fazer? Você vai pegar esses 750 e você vai guardar. O 750 ele tá puro ali, ele não tem juros. Quando você paga 750, não amortiza nem metade ali do valor para o banco. A maioria de juros. Você vai capitalizar esse valor dessa parcela e vai juntar, e eu vou reduzir sua dívida. Eu tenho bancos aqui que eu consigo garantir para você que eu reduzo até em 51% o valor. Tem redução que chega em 60%, 70%. Tem redução que você chega a pagar menos do que você precisou do banco. Porque a gente está forçando o banco a não receber de uma maneira legal, de uma maneira de alguém acompanhando. Ah, Vili, mas se eu parar de pagar, o que vai acontecer com o meu carro? Meu nome vai negativar. Blacklist. Vai dar busca e apreensão, a polícia vai vir na minha casa, o oficial de justiça vai levar meu carro. Quando eu estiver passando numa blitz, meu carro vai ser apreendido. Não é nada disso. Existem formas a qual a gente consegue suprir. Primeira coisa, negativação. Se você virar para mim, o Erasmo, falar, Vili, quero fazer a revisão, não concordo, eu vou paralisar. Só que eu vou negativar, só que eu vou comprar um apartamento. A empresa onde eu trabalho, se eu negativar, ela me manda embora. Se o cliente tem qualquer tipo de problema que vai afetar uma negativação, eu vou entender, eu preciso entender ele, o que é importante para ele estar negativado ou não. Eu vou falar para ele, não faz. Infelizmente, Erasmo, você vai ter que dar do seu pai aí uma BMW para o banco. Não tem o que fazer. Você precisa paralisar. Se você não paralisar, não tem como eu brigar contra o banco. Ah, mas aí a gente vai tentar ver o que impacta para ele. Se a gente vê as premissas que, blacklist, nunca mais... Isso é mito. Hoje o banco ele trabalha. Eu posso ter meu nome negativado, mas na minha conta tem 50 mil? Não tem, tá? Não venha me sequestrar. Ter 50 mil aqui... O banco automaticamente, ele é mercenário, ele me dá limite, ele me dá cartão. Agora, se eu tenho um cartão e vou pedir aumento, ele não me dá. Mas se eu estou pagando minha fatura em dia, se todo mês está entrando lá um dinheirinho, o próprio gerente do banco, ele vai me ligar. Mesmo negativado, ele libera. Agora, se eu pedir, eu não vou ter. Isso. Então, eu tenho que deixar claro para o Erasmo que os prós e os contras.
não é nem problema, não costumo falar problema. Erasmo, vou te falar o que te impacta. Então as pessoas têm esse mito, pessoas antigas, o nome é tudo. Hoje, gente, o nome não é tudo. Lógico que o nome, né? ele... Não pode deixar o score baixar. O que manda é seu poder aquisitivo, como que você tá. Agora, se ele vai comprar um imóvel, se ele vai perder o emprego dele, como já foi cliente no escritório bancário. Tem cliente bancário X banco, ele pode negativar. Tem X banco que ele fala, putz, se eu ficar negativado a cada 3 meses, faz um rastreio, os caras vão me mandar embora. Meu amigo, então você escolhe, você fica com a dívida. É um processo longo? Tipo, o cara vai ficar com a dívida quanto tempo lá pra... Geralmente a gente tem uns nichos de alguns bancos. A média é um prazo médio de 7 meses para eu te garantir uma redução de dívida. Só que pode ser que em 2 meses eu já ligue para você e fale, sua dívida de 40 mil tá em 15. E você pode quitar o carro por 15, a sua dívida era 40 e você quitou por 15. Só que precisa paralisar. Então, negativação, gente, a gente precisa entender. Não tem bloqueio, não tem blacklist. E eu preciso entender se você é passível para esse tipo de sistema. Porque às vezes você fala, Vila, esse jogo eu não concordo. Beleza, só que eu vou te falar que não existe outro meio de você reduzir. Quem te falar tá te enganando. Tá te enganando. Me prove. Me dê os números de processo que conseguiu redução do juiz. Não vai ter. Não vai ter. Porque você assinou um contrato. Tá tudo no contrato. Mas pela lei, você, mesmo que você assinou, você pode abrir um processo, mas não garante que você vai ganhar a ação, entendeu? Você falou, você ganha ganha, a cada 100. Você ganha as tarifas devidas, o prestamista, você ganha o seguro prestamista, que é indevido, você ganha tarifa de cadastro, avaliação de bens, tem até certificação de cartório. O banco ele tem contrato que você pega, tem 5, 6 mil de tarifa indevida. Aí você coloca isso vezes os juros do financiamento, que ele não está te fazendo de graça, multiplicado por 48, os 3 mil virou 6 brincando, por isso que a parcela sobe. Então, assim, esse é o principal ponto. O outro ponto é a busca-apreensão. Vocês trabalham com o veículo aí, o que vocês entendem de busca-apreensão? Polícia pode apreender? A gente é bem leigo nisso aí, porque a gente faz pra mim pode. Tá. Eu acho que pode. Eu também acho. Eu acho que o banco pode, se estiver devendo, eu acho. Tá, numa blitz eu posso ter meu veículo apreendido? Eu acho que Hoje não. em dia não, Pode, hoje pode, em dia pode. não pode mais, se eu não me engano surgiu Por que uma que lei, não pode se eu não me mais? engano surgiu uma lei que eles não podem levar seu O carro. 15 é cheio de falar que surgiu. Não, mas foi sei. ontem. Não sei se eu tô falando certo, mas... Então vamos fazer outra pergunta Esse de gente, pessoas. Existe uma lei que não pode, eu acho. Tá, vou fazer uma outra pergunta. Na opinião de vocês, com quanto tempo, a partir do momento que você paralisar uma parcela, o banco ele pode abrir uma busca-apreensão? 3 3 meses. Puta, eu vou chutar alto, mano. Eu vou chutar um 3 ano, sei meses. lá. Eu vou Eu acho chutar que é uns 3 3 meses Não acho que é também, 3 pô. vezes, não. Tá. Hoje banco ele não tem setor de cobrança. O banco, até para dívidas, tem dívida que a gente pega de 1 milhão, 1,5 milhão, o banco ele não tem setor de cobrança do banco. Ele vai ter para contas muito É altas. terceirizado. É Sempre tudo terceirizado. Sim. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o Itaú, Santander, Bradesco, Não, não tem. BV Financeira, eles têm várias assessorias de cobrança que prestam serviço para eles. Umas 20, 30, às vezes liga o cara do Sul, o cara de Minas, o cara te cobrando. Então o banco ele terceiriza, tá? Até o Thiago Ventura liga de vez em quando. Maré, paga suas contas. Então o banco ele terceiriza, então você tem um carnezinho, parou de pagar uma parcela, o carnê é bloqueado, você é obrigado a ligar no 0800 do banco, que você vai automaticamente a URA vai jogar onde o seu contrato está com aquele Assessoria correta. Lá eles vão te cobrar o quê? Mais uma tarifa, juros sobre juros. Você já tinha juros lá, ele vai te jogar mais juros. Então o meu de 750, se eu deixei 2 meses sem pagar, vai para uns 800, 900 reais o boleto. Então a assessoria ela ganha. Busca apreensão. Com uma parcela em atraso, o banco ele pode abrir um processo de busca e apreensão. Porque você fez um CDC lá, um financiamento com ele. Você falou que ia pagar. Então, quando você financia... Alguém tem carro financiado aqui? Eu tenho. Não é seu, é do banco. Tá lá. Fala que é seu, né? Tô andando no carro do banco. Você fala que é seu, mas você olhar lá no documento do veículo, tá financiado pelo banco X. Verdade. Ou seja, se tu ralou o carro do banco, estourou o retrovisor do carro Por do que, banco. que é do banco? Se eu deixar de pagar uma simples parcela, ele pode entrar com uma busca de apreensão e o dinheiro que ele me emprestou, ele colocou o carro como garantia. Puta, Então pode porque eu pegar. o Lucas que queria rebaixar o carro do banco. Então, quando a gente pega o dinheiro emprestado para fazer o financiamento, qual é a garantia que o banco vai receber?
É o bem, é o veículo. Mas é essa busca e apreensão, o cara ele fica à vontade até ele tomar um enquadro ali ou passar Calma, na você está se adiantando. ou a polícia vai atuar. Então o banco com uma parcela ele pode abrir. Geralmente, eu estou falando geralmente, porque eu já peguei caso com uma parcela em atraso. Como assim? Dívidas altas, carro importado, uma BMW, uma Mercedes, que para o banco, vou dar um exemplo só para vocês entenderem por que uma parcela pode abrir. O Erasmo comprou uma Ferrari. Ferrari vale 200 mil reais. Só que o coitado do Erasmo só tem 180 mil. Ele não tem 200 mil. Ele vai precisar de 20 para completar para comprar a Ferrari. Aí ele vai lá na Banco X, não vou ficar patrocinando o banco porque eu sou contra o banco. Ele vai no Banco X, o Banco X vai emprestar 20 mil. Só que vai falar, Erasmo, esses 20 aí você ter que devolver 45 mil para mim. Beleza. O Erasmo fez lá X parcelas de 1.000 e pouco, 48, para devolver esses 45. Com 3 meses o Erasmo tomou uma bica no trampo e não vai mais conseguir pagar essas parcelas de 1.000 e pouco. Só que ele tem um bem de 200 mil. E esse bem está como garantia em cima dos 45. Se ele deixar de pagar, o banco ele pode entrar com busca e apreensão, Vini, mas o bem dele é maior do que a dívida. Beleza, vai para leilão. Um empréstimo com garantia. Mas ele já pagou Tipo isso. mais de 80, quase 70% do carro, por exemplo. Ele pagou o carro, ele pegou Mas ele 40, pegou uma empréstimo. coisa- Ele pegou Com garantia empréstimo. do carro. Quando a gente pega um financiamento, é como se fosse um empréstimo com o carro como garantia. Qual é a garantia que você vai pagar o banco? O bem que você está pegando. Aí, nesse Se caso, você ele não pagar sim. o banco, eles pegam É o carro. muito difícil isso acontecer, tá? Mas pode. Então, geralmente, o que o banco ele usa? Uma margem de 3 meses. Por quê? Quando cai numa assessoria, ele tem gasto. Então, ele tem gasto para a assessoria trabalhar e te ligar e te cobrar. A assessoria ela vai ter gasto e ela vai repassar para o banco. Então, ela vai ficar tentando ligar, não vai conseguindo, passou para a primeira assessoria, passou para a segunda, aí já é outro gasto, vai passando, ele vai rodando. Se essa assessoria não traz resultado, vai indo para outras. Isso o banco vai tendo gasto. Aí parou nessa assessoria X, é ela que, se quiser abrir o processo, é ela que abre o processo para o banco, não é o banco que abre. Parou na assessoria X. A assessoria X, o que ela vai fazer? Pô, já está tentando cobrar o Erasmo 2, 3, 4 meses, ele não paga, o bem dele vale a pena, eles sondam para ver se o veículo está em bom estado, porque esse veículo ele vai para um leilão depois. Pô, vale a pena. Não tem ninguém trabalhando, ele tinha que ter contratado algo mais. Não tem ninguém trabalhando para ele, não tem ninguém brigando por ele. O que o banco vai fazer? Eu vou pegar esse carro dele, ele nem está sabendo, ele vai tomar um susto. Já vou abrir uma busca e apreensão. Para abrir a busca e apreensão vai ter gasto com advogado, escritório de cobrança. Não Não é informado. vou te explicar. Ele vai ter gasto, o banco ele vai ter mais gasto, que ele vai ter que pagar para a assessoria abrir, com processo, com distribuição, com advogado do banco. Então, por isso que demora esse período. Se ele abrir com um mês e o Erasmo vai e paga, ele tem que encerrar o processo. Olha quantos gastos ele teve. Verdade, tá aí, precisa demorar um pouquinho mais. Você entendeu? Mas com um mês pode, beleza? A busca e apreensão, ela não é crime. Ela não é crime, busca e apreensão. Todo mundo aqui pode dever. Não é crime no Brasil dever. Ela é um processo civil. Então, o banco ele vai atrás do veículo. Então, o que ele vai fazer? Ele abriu uma busca e apreensão. Só que antes da busca e apreensão, esse escritório de cobrança ele vai ficar te ligando, ele está te notificando que você está devendo o banco. Ele vai te mandar uma carta falando que você está devendo, só que ele não vai chegar, não é obrigatório hoje na busca e apreensão, ir lá avisar antes que você vai entrar com uma busca e apreensão. É diferente de dívidas bancárias que envolvem execução. Porque senão o cara também pode até fugir com o carro, né? Sumir. Então, se tiver essas notificações, mas eu não recebi, mas tem um AR onde alguém recebeu, ele vai juntar isso no processo, algumas premissas que precisa para fazer a distribuição da ação, senão a ação é feita irregular, que daí tem uma outra parte que dá para a gente poder... que dá pra gente recorrer se foi feita uma busca irregular, mas está tudo dentro do padrão, mandou carta, cobrou, o banco ele pode abrir de surpresa, não surpresa, né? Se está sabendo que está devendo, ele vai abrir a busca e apreensão. Gerou-se a busca e apreensão, o oficial de justiça ele vai no endereço que foi feito o contrato. Então o Erasmo morava lá em Arujá e fez o financiamento lá em Arujá, deu o endereço de Arujá, só que agora ele mora aqui no Morumbi. Posso ficar com o meu carro aqui no Morumbi? A priori pode. Então não é esconder, você tem que resguardar do bem. O banco não quer o bem? Você tem que se resguardar. O que você não pode? Deixar esse carro lá em Arujá.
Porque o oficial de justiça da região ele vai atrás no endereço que Isso está o não é contrato. legal, então. Se eu Não, pego é o carro ilegal. pra- Não. E se ele chegar lá, o carro estiver lá, ele Levou. simplesmente vai... Levou, ele vai levar. Perdeu o E se Playboy. ele falar, se eu falar assim, não, você vai entrar na minha casa aí só se Ele tem, chamar a ele, polícia. não, ele tem uma ordem Ele tem uma judicial. ordem. Ah, Aí ele tá. pode ir tanto com a polícia, Entendi. como ele pode ir sem um policial, como ele pode pedir força Nossa, policial. tem trâmite pra Igual o empresa, carro mano. financiado. Meu irmão ele tinha um carro financiado e o endereço que estava lá no financiamento era o endereço da casa do meu pai, só que na casa do meu pai não tem garagem. E ele deixava na casa dele. Quando entrou em busca e apreensão, na verdade ele que entrou com um acordo para devolver o veículo porque não encontraram o mesmo veículo, porque iam no endereço do meu pai e não estava lá, estava na casa dele. de Então, o fato. que é o primeiro passo quando alguém vai entrar? Ele tem que tirar o endereço do contrato. Perfeito. Ah, mas eu sou Uber, eu sou taxista, eu sou caminhoneiro. Você pode ter vida normal com o veículo. Eu vou explicar depois a questão de restrição de blitz policial. Então você pode ter vida normal com o carro. O que você não pode? O carro você vai perder o conforto de deixar na sua casa só o endereço que você tem atual. Aí se eu mudar de endereço, eu quero deixar na casa do meu amigo para se ele vir aqui na minha casa não encontrar. Longe. Isso não é. A gente Isso recomenda. não entra como crime. eu Não, deixar não lá. é crime. O que a gente recomenda ao cliente é ele se resguardar do bem e deixar o mais longe possível. Entendi. Eu não vou falar pra você que 300 metros é seguro, mesmo você me garantindo, porque se o seu veículo for apreendido em 300 metros, eu vou falar pra você que eu garanti. Então o que a gente fala pro cliente? Deixar o mais longe possível. Às vezes pro Erasmo 1 quilômetro é bom, como pra você pode ser que... Então a gente tem que conhecer o nosso cliente. O que ele faz com o carro, qual a característica, para que ele usa, onde o carro fica, quantas vezes ele usa, para eu poder armar um terreno para ele não perder o veículo. Ele não pode perder o veículo, senão eu não consigo garantir a redução para ele. Mas ele pode ter vida normal, pode viajar, pode trabalhar, pode ser prestador de serviço, não tem problema nenhum. Parou Mesmo em blitz, está com processo Tá. de busca e apreensão. o maior medo das pessoas é parar em blitz. A polícia ela vai, se chegar lá na casa e você não entregar o carro está lá na garagem, você não quer entregar, ou está na rua, ele vai levar. Se ele não foi com a polícia, ele vai chamar a polícia, a guincha e vai levar. Ah, não tem ninguém na minha casa e está na garagem e ele está vendo o carro. Ele pode entrar, ele tem força para arrombamento, chamar chaveiro. Ah, e quando vai com polícia e o carro não está lá? Ele pode ir com o pelotão da rota, do BOP, de quem for. Chegou, bateu na casa, Erasmo, cadê o carro? O carro eu emprestei pro Vili, meu sócio, foi viajar, tá em outro lugar. Nem sei onde ele tá agora. Não sei onde ele tá. Vou avisar o banco, já sei, a dívida é minha, eu tiro o carro para quem eu quiser e deixo quem eu quero. Mas eu tenho 10 carros na minha garagem, vai levar outro? Não, é só o carro específico. Então a polícia ela vai também, às vezes, quando é uma região de risco. Ah, o cara vai entrar lá na quebrada aqui na Zona Sul. O cara tá com medo de chegar ali. O oficial de justiça ele já conhece a região. Puta, se eu entrar ali, os caras vão me enquadrar, né? Nem vou. Aí ele vai com a polícia como forma de preventiva de segurança dele. Não que a polícia vai chegar a falar onde está o carro. Então é uma coisa feita de forma segura. Então é uma forma estratégica. Por isso que precisa de empresas sérias acompanhando o seu processo do começo ao fim e o seu dia a dia. Então eu tenho equipe de pós-atendimento que fica consultando o Detran, TJ, a gente fica rodando, vendo como que está o andamento, para você não ser pego de surpresa. Então você não está fazendo as escuras. Você tem métodos a qual eu vou te auxiliar para conduzir. Vili, eu quero o conforto da minha casa. Eu não quero passar por isso. Não tem problema nenhum. Paga esses 2 carros para o banco. Paga 2 financiamentos. Anda de par e paga uma BMW. Anda de par e paga uma BMW. Devolve 2 carros para o banco. Faz refinanciamento. Seu carro de 4 anos virou 8, sucata. Aí é um critério seu. É um mal necessário. Se ele quer fazer isso, o mal necessário é não deixar o veículo no endereço do contrato. Ah, mas eu sou Uber, pode trabalhar. As questões de blitz, o que funciona? O banco, o banco não, a assessoria de cobrança quando entra com o processo, eles pedem um monte de coisa para o juiz. Geralmente só se concede a busca e apreensão. Ele pode pedir outros bloqueios, que são bloqueio do Renajude, bloqueio de circulação, bloqueio de documentação e bloqueio de transferência. 4 bloqueios. Se entrar o bloqueio de circulação e você tiver com esse bloqueio, você consegue consultar pelo Detran a qualquer momento, você tem um carro, coloca a sua placa, você vai ver. Judiciário, nada consta, você pode rodar normal, mesmo com busca. Mas se tiver um bloqueio de circulação, o que acontece? Você não pode rodar com o carro. Se Aí rodou, se parar Aí parei numa blitz, se pegar um policial muito, porque assim, os policiais também não gostam de levar carro por esse motivo. Porque o delegado vai ter que entrar no processo de busca e apreensão, avisar o banco, isso vai ficar no pátio. Mas o que a gente fala, não ande com o carro, que eu não sei qual o policial que vai ser tipo do policial que vai abordar o cliente. Ah, entrou um bloqueio de transferência. É aleatório. Ah,
cartorário que faz lá esse tipo de bloqueio. Então de transferência não te impacta nada. Você já não pode transferir um veículo que está financiado, não é seu, só quando você quitar. Ah, entrou um bloqueio de documentação. Preciso saber quando você fez a última documentação. Ah, renovei agora em agosto. Então eu tenho até agosto do ano que vem, mesmo que ele entre esse bloqueio, meu documento está em dia ainda. Ah, meu documento vence em dezembro. Entrou uma busca apreensão e entrou um bloqueio. O que vai acontecer? Quando chegar em dezembro, eu não vou conseguir renovar. Aí você não vai poder andar com um carro irregular porque a documentação está irregular. Então assim, mas isso é muito difícil acontecer. Isso acontece com clientes que não procuram auxílio, estão devendo para o banco vê que é um valor atrativo, o banco não, o escritório de cobrança, ele está vendo que ninguém está brigando. Vamos lá, sou um cara leigo, não uso o celular, não acompanho o site do Detran, procurei algo mais está me assessorando, entrou bloqueio de circulação, algo mais me avisa? A gente vai te avisar de forma preventiva. Eu não posso ser responsável porque a gente tem muitos clientes. Imagina, eu ia ter que ter uma equipe o dia inteiro, mas de forma preventiva a gente faz e tem um contato com o cliente semanal. Algo mais o cara ele paga um valor mensal para ter esse controle? Como que funciona? Ou ele só te passa lá o contrato e você fala, daqui 7 meses eu vou te retornar para te passar se vai ter redução ou não? Não, a gente tem um pós-atendimento constante com o cliente. Então todo o nosso cliente que nos contrata o nosso serviço, ele vai ter todo esse acompanhamento, ele vai ter um consultor específico que vai cuidar da carteira dele. Então se a gente identificar de forma preventiva algo, a gente já avisa, deu busca e apreensão. Às vezes acontece do banco, quando ele quer muito aquele veículo, ele começa a te procurar, pede para te colocar no sistema do Infojude, lá do sistema judiciário, para te achar outros endereços que estão vinculados ao seu CPF. E aí ele tem que pedir para o juiz esse novo endereço. Se não tiver em segredo de justiça, a gente consegue acompanhar. E de forma preventiva falar, puta, Erasmo, seu carro estava na rua X, agora o banco está descobrindo que está na rua Y. Tá lá mesmo? Tira de lá que eles vão lá agora. Então, você tem acompanhamento. Então, além do endereço seu, do que está lá no contrato, ele ainda vai fazer uma pesquisa de outros endereços. Então, se você tiver lá no não é que ele vai parente, fazer, ele vai lá também. Pode fazer, mas é muito difícil isso acontecer. Entendi. É quase assim... É baixa, mas eu tenho que te falar tudo o que pode acontecer, tá? Por isso tem que ter uma assessoria. Por isso que até uma associação, no caso, pode contratar o serviço deles, porque vai precisar fazer a quitação do carro quando é roubado, alguma coisa assim, não vai? Não, então, quando você tem um veículo, vamos supor, você me contratou, tá? E você tem um seguro. Tudo que acontecer com aquele carro a partir do momento que você me contrata, você tem que me notificar. Se o carro bateu, se o carro foi apreendido, se o carro foi roubado, foi furtado. Porque se você vai interagir direto com o banco já vai saber que você tem um seguro, ele não vai querer te dar a redução do que eu estava brigando com ele aqui. Então é toda uma responsabilidade em conjunto. Então às vezes liga, pessoas que querem ser espertas com o seguro, o cliente foi lá e não me contratou. Aí passou 4 meses e liga, eu quero te contratar agora. Não, só o mas o meu veículo foi roubado. Você consegue reduzir para eu pegar um dinheiro maior no seguro? Fala, amigo, agora eu não consigo porque o seguro já foi sinalizado e ele não vai querer me liberar um valor menor sabendo que você tem o prêmio X para pegar. Não, faz nem sentido, cara. Mas muitas pessoas acabam achando, não te contratei naquela época, agora eu quero te Joga contratar. Joga o verde, né, pra ver se pode então não dá. Mas e se ele é seu cliente e no decorrer do percurso o veículo foi furtado, roubado, ou batido, perca total? Aí ele vai acionar o seguro para o problema e já vai nos acionar imediatamente. Para eu já ligar no escritório de cobrança, que não está sabendo desse problema, e já pegar dele um valor menor para poder quitar. Se você fizer direto o trâmite via seguro, aí já era, o seguro vai te pagar o valor que está lá e não vai dar a redução.